Beleza, galera? Aqui é o professor Felipe. Estou vindo aqui com uma videoaula de resolução de exercícios do capítulo 3, mais exercícios desse capítulo, que é muito importante. Tá? Começando com o 3.37. O cabeçote de H está acoplado ao cilindro de um compressor por 6 parafusos de aço. Se a força de aperto de cada parafuso for de 4 kN, determine a deformação normal dos parafusos. Para cada um deles tem 5 mm de diâmetro. E se o coeficiente de elasticidade, a tensão de elasticidade for de 280 MPa e o coeficiente de elasticidade do aço for de 200 GPa, qual a deformação em cada parafuso quando a porca é desatarrachada, aliviando assim a força de aperto? Então vamos lá. Eu tenho aqui um parafuso, né? Eu botei aqui o parafuso. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é calcular qual que é a tensão real que é de desaperto desse parafuso. A tensão máxima no limite elástico, ele já me falou que é 280 MPa. A força de aperto é de 4 kN. Então ele quer saber o seguinte: a deformação, eu vou ter que ter uma força de desaperto de 4 kN. Qual a deformação que acontece quando ele desaperta? Então eu vou calcular qual é a tensão dele real, comparar com a tensão no limite elástico e verificar se tem deformação ou não. Se passar desse limite, há uma deformação no limite plástico. Senão, não vai ter. Ele volta para o limite, para a forma inicial dele. Então vamos lá. Primeira coisa, calcular a tensão do parafuso. Força sobre área, força sobre πd ao quadrado sobre 4. Então força é de 4 kN, 4 vezes 10 ao cubo, dividido por π sobre 4 vezes o diâmetro de cada parafuso, 5 mm ao quadrado, né? Então a tensão é de 203,72 MPa. E aí eu sei que tensão, pela lei de Hooke, tensão é módulo de elasticidade vezes deformação. Deformação é a tensão do parafuso sobre módulo de elasticidade, que vai ser 203,72 vezes 10 ao cubo, que a gente acabou de calcular, dividido pelo E do aço, que ele é dado, 200 GPa. Então eu tenho aí uma deformação de 0,001018,6 mm por milímetro. Comparando aqui agora a minha tensão de escoamento, você vê que a tensão do parafuso é menor que a tensão de escoamento. O que acontece então é que eu não tenho um aumento ou uma redução do tamanho e nenhuma deformação permanente, né? Se eu tivesse aqui uma tensão maior que 280, aí sim eu teria uma deformação permanente. Quando não tem, é só comparar uma com a outra. Então está dentro do limite elástico. Se está no limite elástico, ele volta para a posição inicial dele após o término da aplicação da força. Beleza, galera? Agora eu trouxe o 3.38. Um tubo rígido é sustentado por um pino em C e um cabo de ancoragem AB de aço A36. Se o diâmetro do cabo for de 5 mm, determine o quanto ele é esticado quando a carga de 1,5 kN age sobre o tubo. Então uma carga aqui, ó. O material permanece elástico. Então ele está informando que o material permanece elástico. Eu tenho uma força aqui de 1,5 kN, a barra mede 2,4 metros, está a um ângulo de 60 graus. E aí ele quer saber quanto que o cabo estica. Eu sei que se tem uma força para cá, eu vou ter uma tensão AB no sentido inverso, porque justamente é uma tensão de reação, né? Eu vou ter aqui uma força horizontal em X e uma vertical em Y, aqui, ó, no ponto C. E aí, o que eu vou fazer aqui? Calcular qual é o ângulo que eu tenho. Aqui eu tenho 30 graus aqui. Por quê? Se aqui é 90, aqui é 60, e o somatório dos ângulos de um triângulo forma 180, então para acabar o 180, aqui, ó, 90 mais 60, 150, para 180 falta 30. Então aqui eu tenho 30 graus. Isso aqui vai servir para calcular o tamanho desse cabo e para calcular as forças, os componentes da força também, TAB.
Então, primeiro ponto, eu sei que eu tenho forças aqui, ó, que eu não sei o valor. Então, qual que é a sacada aqui? É calcular o momento nesse ponto, porque eu vou estar anulando essas forças para conseguir calcular o valor de TAB. Então, vai ser justamente isso que eu vou fazer. O somatório do momento em C, eu vou considerar que no sentido anti-horário é o positivo, igual a zero. Então, o valor aqui, 1,5 kN, ele está fazendo uma força no sentido horário. Então, ele está sendo ao contrário do que eu falei que era positivo. Então, vai ser negativo esse momento. Então, vai ser menos 1,5 vezes a distância até o ponto C, 2,4. Mais a componente da força TAB no sentido horizontal. Então, seno de 30, então TAB seno de 30 separado do ângulo, e positivo porque ele vai estar fazendo o momento no sentido anti-horário, onde eu designei que esse sentido era o positivo. Então vai ser TAB seno de 30 vezes a distância até o ponto C, 2,4 também, isso tudo igual a zero. Então, arrumando a equação, passei esse valor para o outro lado, né? Seno de 30 vezes 2,4, estava multiplicando, passou dividindo, então TAB é 3 kN. Então tem uma tração aqui de uma tensão de 3 kN atuando nesse cabo. Qual a distância desse cabo aqui? Eu sei lá pela trigonometria que o cosseno de 30 é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então o cosseno de 30 é 2,4 sobre hipotenusa. Como eu quero LAB, vou isolar LAB. Então ele está aqui dividindo, passa multiplicando, esse está multiplicando, passa dividindo. Então LAB vai ser 2,4 vezes cosseno de 30, que vai dar um valor de 2,771 metros. Tendo a distância e tendo a tensão, eu já posso começar a calcular a tensão, a força de TAB, começa a calcular a tensão. Então, tensão é a força sobre a área. A força sobre πd, o diâmetro do cabo AB ao quadrado sobre 4. Então a tensão é 3 vezes 10 ao cubo que eu calculei, e o diâmetro do cabo é 5 milímetros. 5 milímetros. Então vai dar 3 vezes 10 ao cubo, dividido por π vezes 5 ao quadrado sobre 4, dando um total de 152,79 megapascal. Tendo isso, eu consigo calcular a minha deformação. Eu sei que tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação. Deformação é tensão sobre módulo de elasticidade. A deformação é igual a tensão que eu calculei, 152,79 vezes 10 a sexta, sobre o módulo de elasticidade do aço, que é dado 200 vezes 10 a nona. Isso tudo dá quanto? 7,63 vezes 10 a menos 4 milímetro por milímetro. E aí, por fim, eu consigo calcular quanto que esse cabo esticou. A variação do comprimento é igual a deformação vezes o comprimento inicial. Então, a variação do comprimento é igual a deformação que eu calculei, 7,63 vezes 10 a menos 4, vezes o comprimento inicial do cabo. A gente calculou também, é 2,771. Então, vai ser no total de 2,11 milímetros que esse cabo vai esticar devido a essa força P aqui de 1,5 kN. Beleza? Então era isso. Vamos fazer mais um, o último, o 3.44, que é o seguinte. Uma haste de latão de 8 milímetros de diâmetro tem módulo de elasticidade E do latão 100 gigapascal. Se a haste tiver 3 metros de comprimento e for submetida a uma carga axial de 2 kN, determine seu alongamento. Qual será o alongamento se o diâmetro for 6? Ou seja, ele quer calcule o alongamento para uma barra que tem uma área transversal aqui, um diâmetro de 8 milímetros, depois com 6 milímetros. Então primeiro vamos calcular para 8 milímetros, diâmetro, considerando o diâmetro dessa barra de 8 milímetros. Primeira coisa é calcular a tensão, que é força sobre área, força sobre o diâmetro 1 que ele me deu ao quadrado, πd ao quadrado sobre 4. Então a força é 2 kN, 2 vezes 10 ao cubo, dividido por πd vezes 8 ao quadrado, porque o diâmetro aqui inicial a gente está calculando primeiro com 8, então a tensão é de 39,79 megapascal. Tendo tensão, eu consigo achar a deformação.
Minha tensão é módulo de elasticidade do latão, que é dado, vezes a deformação longitudinal. Então, a deformação longitudinal é a tensão sobre o módulo de elasticidade do latão. A tensão a gente calculou 3,39,79 vezes a sexta, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 100 gigapascal, 100 vezes 10 a nona. Então, isso vai dar 3,979 vezes 10 a menos 4 milímetros. Tendo minha deformação, eu consigo achar o quanto esse é o alongamento. Porque o alongamento é o quê? É a deformação vezes a deformação longitudinal vezes o comprimento inicial. A deformação acabamos de calcular, 3,979 vezes 10 a menos 4, vezes o comprimento inicial, que é 3.000. Então, essa haste de latão, tendo 8 milímetros de diâmetro, ela vai alongar 1,193 milímetros. Agora, calcular considerando 6 milímetros. Então, eu vou ter que calcular novamente a tensão. A tensão é força sobre a área, sendo que agora o diâmetro é de 6 milímetros. 2 vezes 10 ao cubo sobre 6 milímetros. Pi vezes 6 ao quadrado sobre 4, dando uma tensão de 70,735 megapascal. Vou calcular, então, minha deformação. Tensão é módulo de elasticidade vezes deformação, tensão sobre módulo de elasticidade. A tensão a gente calculou 70,735 vezes 10 a sexta, dividido por 100 vezes 10 a nona, dá então uma deformação aqui de 7,07355 vezes 10 a menos 4. A deformação longitudinal é então esse valor. Então, meu alongamento é a deformação longitudinal vezes o comprimento, 3.000 vezes a deformação 7,07355 vezes 10 a menos 4. Então, você vê que com um diâmetro de 6 milímetros, quando aplica uma força axial de 2 kN, essa haste ela alonga 2,122 milímetros. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado aí para a resolução dos exercícios do capítulo 3 e bons estudos.